aí, gente? Veio aqui pelo Instagram ou porque o YouTube me recomendou pra você? Independente, estamos aqui para fofocar e hoje eu vou falar sobre Marie Curie e como ela revolucionou a ciência descobrindo a radioatividade. Mas antes de mais nada, uma pequena apresentação sobre quem foi ela. Ela nasceu em 7 de novembro de 1867 na cidade de Varsóvia, na Polônia, com o nome de batismo de Maria Salomé Sklodowska. O pai dela era professor de matemática e física, enquanto sua mãe era pianista, professora e a principal responsável pelo seu ensino, até que, quando ela tinha 10 anos, sua mãe faleceu. Com essas influências em casa, ela foi incentivada a desenvolver sua carreira acadêmica, portanto, ela sonhava em entrar na universidade. Mas pensa só, essa meta era muito difícil de ser alcançada uma vez que ela era mulher, numa sociedade ultraconservadora e machista como era no seu país de origem. Ainda no seu país de origem, com 17 anos, ela trabalhou como governanta na casa de uma galera mais abastada e também como professora de matemática e química para ajudar seu pai a custear os estudos da irmã mais velha, Bronislava Sklodowska. Além disso, Maria liderou diversos grupos femininos de estudo e, sem temer o risco de ser pega, foi responsável pela educação de diversas delas. Insatisfeitas com as coisas na Polônia, no ano de 1891, ela se mudou para Paris, com a ajuda financeira de seu pai, e mudou seu nome para Marie, de forma que ficasse mais afrancesado. No mesmo ano, iniciou o curso de licenciatura em Física e Matemática pela Faculté des Sciences, formando-se respectivamente em 1893 e 1894. E de onde surgiu o nome Curie, já que o nome dela já era Marie? Então, quando ela se formou, ela estava na busca de achar um professor ali para orientar ela. E no ano de 1894, ela conheceu ninguém mais, ninguém menos que Pierre Curie, o seu futuro orientador e pai de suas filhas. Ele era um professor de física da mesma faculdade em que ela estudou, e em 1895 se casaram, e depois tiveram duas filhas, Eve Curie e Irene Curie. Voltando para a vida acadêmica, ela ainda não tinha certeza sobre qual seria sua pesquisa de doutorado nem qual seria o tema, mas de uma coisa ela estava certa, ela queria estudar junto com seu marido. E então Marie se juntou a Pierre e eles começaram a estudar sobre ondas, sobre magnetismo, sobre propriedades magnéticas de alguns materiais, até que no meio das pesquisas eles perceberam um comportamento meio esquisito quando eles tratavam de um elemento chamado urânio. E esses comportamentos meio esquisitos eram o que eles futuramente iriam descobrir como sendo a radiação. E para explicar um pouco mais sobre como foi desenvolvida essa pesquisa, a gente precisa voltar um pouco no tempo e falar sobre ele, Wilhelm Röntgen, o criador dos raios-x. Ele foi um físico alemão que descobriu acidentalmente os raios-x em 1895 durante experimentos com tubos de Crookes. Ele percebeu que uma placa com bários se iluminava quando raios catódicos eram emitidos. E, ao testar diferentes materiais entre o tubo e a placa, notou que os raios atravessavam vários deles, até que em um determinado momento ele colocou a mão entre esse tubo e essa placa e viu a silhueta de seus ossos. Assustado, substituiu a placa por uma chapa fotográfica e registrou a primeira imagem de raio-x da história, a mão de sua esposa, Anna Bertha. E isso nos leva a uma outra figura muito importante para a nossa história, o físico francês Antoine-Henri Becquerel. Acontece que no início de 1896, Becquerel começou a testar a hipótese de que materiais fosforescentes e fluorescentes poderiam reagir com os raios-x de Wilhelm. E como que ele testou isso? Pois bem, ele utilizou o sulfato duplo de urânio e potássio em contato com o Sol, pois eles, quando entravam em contato com a radiação solar, passavam a brilhar e emitiam os raios-x. Assim, ele pegou uma chapa fotográfica e colocou dentro de um envelope preto com papel bem grosso, para que ficasse bem isolado da luz, e botou os sulfatos em cima como se fosse uma bandeja, e deixou no sol para ver o que acontecia. Daí, quando terminou, viu que o urânio tinha uma propriedade parecida com as do raio-x, a de que uma onda emitida é capaz de atravessar superfícies. Beleza, ele chegou nessa parte, e ele pensou, será que esses raios também atravessam superfícies metálicas? Aí ele foi fazer o teste, preparou tudo bonitinho, mas uma reviravolta aconteceu, e essa reviravolta foi o suficiente para que a física nuclear fosse revolucionada. Começou a chover na França. E uma vez que tenha começado a chover na França, foram semanas e semanas e semanas sem sol, e ele precisava do sol para fazer o experimento. E ele pegou, guardou tudo na gaveta e deixou lá. E aí, em um relatório que ele lançou para a Academia de Ciências da França, ele diz: como o sol não voltou a aparecer durante vários dias, revelei as chapas fotográficas a 1º de março, na expectativa de encontrar imagens muito deficientes. Ocorreu o oposto. As silhuetas apareciam com grande nitidez. Pensei imediatamente que a ação poderia ocorrer no escuro. E é aí que entra o nosso casal Curie. Eles ficaram sabendo do que Becquerel estava fazendo lá em seu laboratório e foram atrás dele para uma conversa. Isso de a chapa ser marcada mesmo que no escuro era algo que estava intrigando eles, afinal tinha algo parecido acontecendo com o urânio e eles estavam supondo: eu acho que o urânio tem um negócio aqui, hein?
E foi dessa parceria desse trio que surgiu o conceito de radioatividade, que é uma espécie de onda com alto índice de penetração e que é emitida pelo núcleo do átomo, ao invés do raio-x, que é emitida pela eletrosfera e precisa de um agente externo como uma fonte de tensão para que ela seja emitida. E aí, complementando tudo isso que eles descobriram, eles também entenderam que a radioatividade é uma propriedade do material e não necessariamente algo que pode ser colocado nele. E aí, com tudo isso em mente, o que é que sobrou para Marie? Ela ficar fazendo vários tipos de experimento para ver quais materiais existentes até então emitiam as ondas radioativas, que era o que eles estavam procurando. E aí, nesse processo de ficar catalogando quais elementos são radioativos, quais que não são, quais que são mais, quais que são menos, ela descobriu dois novos: o rádio, que é 2 milhões de vezes mais radioativo que o urânio, e o polônio, que teve esse nome em homenagem à Polônia, seu país natal. Bom, e qual o resultado dessa descoberta? Em 1903, Marie Curie, Pierre Curie e Becquerel dividiram o Prêmio Nobel de Física pelos seus estudos sobre a radioatividade, o que é muito legal, né? E aí eu lhe pergunto, a academia vai mesmo deixar uma mulher ganhar o Prêmio Nobel? Acontece que o comitê de premiação do Nobel estava querendo ignorar todo o trabalho de Marie Curie e queria conceder o prêmio apenas a Antoine Becquerel e a Pierre Curie, porque para eles, uma mulher jamais seria capaz de tal descoberta. Só que, bens a Deus, um dos integrantes desse comitê era o matemático sueco Magnus Gjosta Mittag-Leffler, um forte apoiador da presença feminina na ciência, e, indignado com essa situação, ele não perdeu tempo e foi correndo avisar para Pierre Curie do que estava rolando. E Pierre ficou tão irritado, sabe o que ele fez? Escreveu uma carta com toda a sua ira para o comitê, exigindo que eles dessem um prêmio para ela, afinal, sem ela, não haveria descoberta. E aí, depois de muita luta, depois de muita conversa, depois de Pierre Curie ter quebrado o pau lá na academia, eles liberaram um prêmio para os três, porém com um detalhe. Antoine Becquerel ficou com 70 mil francos e os outros 70 mil foram divididos entre Pierre e Marie. E aí agora começam a acontecer umas reviravoltas meio esquisitas na vida de Marie Curie. Porque o que é que acontece? Apesar dela ter chegado no auge da vida acadêmica por ter ganhado um prêmio Nobel, algumas tragédias passaram a acontecer. Em 19 de abril de 1906, a caminho de uma reunião da Associação de Professores das Faculdades de Ciências, Pierre acabou sendo atropelado por um caminhão enquanto atravessava a rua e morreu na hora. E aí, mesmo com luta e com a perda de seu amado, Marie decidiu seguir com as pesquisas sozinha. Isso, inclusive, acarretou em mais um prêmio Nobel para ela, que surgiu em 1911, só que dessa vez em Química, pelas descobertas do elemento rádio e polônio, os elementos citados anteriormente. E vale lembrar que esse prêmio seria dividido com Pierre, afinal foram os dois que descobriram, mas, infelizmente, ele morreu. E aí você deve estar se perguntando, pô, eles estão lidando com elementos radioativos. Isso não é perigoso? Bom, Marie Curie passou boa parte de sua vida estudando as propriedades da radioatividade sem saber quais eram os problemas que aquilo podia trazer para sua vida. Portanto, ela pegava as coisas com a mão, pegava no caderno, jogava na mesa de trabalho dela, sem ter nenhum EPI. Então, qual a consequência de tanta exposição à radioatividade? Marie Curie desenvolveu uma doença raríssima chamada anemia plásica, que foi a causa de sua morte em 1934, aos 67 anos. Ela foi sepultada no Panteão de Paris, no Mausoléu das Glórias da França, em um sarcófago de chumbo com mais de 2 centímetros de espessura, justamente para que a radioatividade não saísse do corpo dela. Além disso, todos os objetos relacionados a ela também são mantidos nesse mesmo modo. Inclusive, Marie Curie se expôs tanto e expôs tantas coisas ao redor dela à radioatividade que o laboratório onde ela fazia as pesquisas ficou chamado como Chernobyl do Sena. E apesar de, por muitas décadas, ele ter sido utilizado como a sede do Instituto de Física Nuclear da Faculdade de Ciências de Paris, o lugar foi interditado em 1980 devido aos altos índices de radiação emitidos por toda a estrutura do lugar. E aí, durante a inspeção do local, para saber se ele estava seguro e tudo mais, eles acharam um isótopo de urânio que estava com uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Então, pensa no quanto de radioatividade que aquela pedra ainda ia emitir. E assim, apesar de uma vida marcada por injustiça social, preconceito e machismo, Marie Curie ainda assim conseguiu se destacar em meio à academia e ser uma das cientistas mais brilhantes da face da Terra. E aí, gostou dessa fofoquinha? Eu espero que sim, e espero também que você curta, compartilhe, comente aí o que é que você gostou, o que é que você não gostou, e eu te vejo na próxima. Tchau!